Olá, irmãos, estamos aqui dando início a mais uma devocional. Hoje o nosso tema é falar um pouco sobre o místico, né? Místico é aquele modo de ver a vida sempre pelo lado sobrenatural, por aquilo que não se compreende, né? Então o nosso título é O Místico Te Assusta? E o nosso texto base se encontra lá em Números 23, versos 7 e 8, que diz o seguinte: amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? E esse contexto se refere a um período em que Balaque, que era o rei de Moabe, assustado, incomodado com o avanço de Israel pela terra prometida, ali era a entrada do povo na terra prometida, então ele contratou ali um profeta para amaldiçoar Israel, e a conclusão dele é que não tinha como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, e nem tinha como denunciar a quem o Senhor não denunciou. Muito bem. Nós vivemos num país onde o místico, o sobrenatural, exerce grande influência sobre a população. A maioria do nosso povo é um povo místico, que acredita em coisas inexplicáveis, horóscopo, gurus e coisas desse tipo, em macumbarias e tudo mais. Os primeiros habitantes do nosso país, os índios, já viviam esta realidade. E a descoberta aqui do Brasil, nada mudou. No começo, alguns dos descobridores combateram essas crenças primitivas, outros tiraram até proveito delas, assustando os indígenas. Contudo, elas não só permaneceram, como no decorrer da história, muitas outras coisas místicas, ideias místicas foram acrescentadas. Isso fez o nosso país se tornar um lugar fértil para falsos profetas, para cartomantes, para adivinhos, para astrólogos, para gurus, para pais de santo e coisas de todo tipo que promove esse místico, esse sobrenatural. Porém, um fato deve nos causar um grande pesar nessa história, é que as igrejas evangélicas não ficaram imunes a essa influência. As igrejas foram afetadas por essa influência do místico, e o místico passou a fazer parte, inclusive, dos cultos, das liturgias, na adoração a Deus, recebendo uma conotação como se fosse uma ação do Espírito Santo inexplicável, um mover do Espírito Santo, um poder do Espírito Santo, muitas vezes movidos mais por esse místico, sem dúvida, do que uma ação de fato do poder do Senhor Deus na pessoa do Espírito Santo. Movidos por essa ideia do místico, que muitos cristãos começaram a adotar como hábito ir orar nos montes, como se ali alguma coisa sobrenatural, diferente acontecesse, como se isso os aproximasse mais de Deus. E então nós vemos a influência dessa questão de orar nos montes, por exemplo, né? A influência levou eles a orar nos montes, que fora da paisagem, que é diferente, é uma oração como em qualquer lugar. Jesus até orientou a que nós, quando quiséssemos falar com Deus, entrássemos no quarto, falássemos com Ele, e Ele que nos ouve em secreto, irá nos ouvir e atender. O místico influenciou as doutrinas bíblicas também, doutrinas saudáveis, cristãos envolvidos por essa doutrina, que se sujeitam a esse tipo de ideia do místico, são cristãos que temem olho gordo, que têm medo da inveja, como se a inveja tivesse um poder sobrenatural de fazer algum mal à pessoa. A inveja faz mal para aquele que tem inveja. Se fosse assim, tinham pessoas por aí que já tinham caído, já tinham morrido, sucumbido de tanta inveja que alguém tem deles, de tanto olho gordo que, por assim dizer, se coloca sobre eles. Tem pessoas que pensam que a inveja, o olho gordo, faz até uma planta murchar. Tem gente que acredita nisso.
E os cristãos às vezes não percebem que essas crendices acabam por afetando a sua fé. Alguns imaginam que mesmo crendo em Jesus, por exemplo, as maldições do passado ainda o acompanham. Tem medo das maldições de família, doutrina que alguns foram criando e adotando, acatando em muitas igrejas. Perdem de vista que a própria Bíblia nos diz lá em Colossenses 2,14, que Deus, quando nós cremos em Jesus, todo o nosso escrito de dívidas foi cancelado, não tem nada no passado que possa nos culpar, porque nós estamos livres. Jesus fez um sacrifício eficiente, suficiente para nos perdoar de tudo aquilo que envolve o nosso passado. Segundo o nosso texto básico, lá, essa informação que vem no livro de Números, como eu disse, Balaque era alguém que já era da terra de Canaã, eram os moabitas, e ali nós percebemos já a presença dessas coisas. E ele cria em maldição, que alguém poderia amaldiçoar alguém por um poder próprio, por uma condição, suficiência particular. E ele que vivia dentro dessas crenças, ele encarregou um profeta lá de distante, ele contratou para que viesse e pudesse ali amaldiçoar a Israel, a nação de Israel. E uma situação como essa, né, perturbaria muitos, né? Muita gente fica preocupada se alguém amaldiçoou a vida dele. Há igrejas que pregam sobre isso, a sua vida está ruim porque alguém amaldiçoou a sua vida. E muitas pessoas se deixam envolver por essa ideia. Entretanto, nós percebemos nesse desenrolar dos fatos que envolveu Balaão e o povo de Deus, que as coisas não funcionam assim. Balaão podia ser um falso profeta, alguém que verbalmente amaldiçoava alguém ou um povo, mas a conclusão de Balaão, quando ele foi contratado, ele chegou lá e a resposta dele para Balaque foi que ele não conseguiu. Ele disse: como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então não tem como eu fazer mal contra alguém por desejo, por inveja, se Deus não fizer. Se Deus não fizer isso diferente. E nós vemos aqui que quando ele foi para esse lugar e via o povo de Israel, ele amaldiçoou e não conseguiu, ele trouxe essa resposta. O que Balaque, que era o rei dos Moabitas, fez? Ele achou que se mudasse de lugar, a maldição iria acontecer. Então levou novamente Balaão para um outro lugar, porque ele cria nesse místico. E aí ele leva para outro lugar, amaldiçoado de outro lugar, achando que ali poderia dar certo, mas também não deu. E aí, frustrado, né, é quando o Balaão volta e declara para eles: olha, contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. A conclusão dele foi o seguinte: olha, Deus cuida desse povo e ninguém vai conseguir fazer nenhum mal, nenhuma maldição contra ele. O que nós percebemos, irmãos, é que como cristãos nós não temos por que temer essas coisas. Não temos por que temer palavras que amaldiçoam. As pessoas vêm preocupadas. Há lugares onde há maior número de despachos nas esquinas. Essas coisas que envolvem esse espiritismo, nós não temos por que, como cristãos, temer tudo isso. Finalmente, em dias ou em tempos que o místico ainda está dentro de muitas igrejas, cabe a todos nós a exortação do profeta Isaías, lá em Isaías 8:20, quando o profeta diz o seguinte: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, a quem nós vamos recorrer para entender, para enfrentar, para não temer essas coisas? Na lei, na palavra de Deus. É aqui que são as nossas respostas. Nós não somos um povo místico, nós somos um povo que crê na palavra de Deus, que crê no Deus que domina, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. O sobrenatural
está nas mãos de Deus. O sobrenatural é aquilo que, na verdade, é o que a palavra de Deus nos diz que nós devemos crer até, levar mais a sério aquilo que não vemos do que aquilo que vemos. Porque aquilo que não vemos, que diz respeito a Deus, é eterno. E o que nós vemos é passageiro. Mas isso de modo algum tem a ver com o místico. O místico é crendice. O místico é algo que procede da imaginação do homem. Então nós precisamos tomar cuidado. Igrejas que trabalham com isto. É a moeda abençoada, é a chave abençoada, é a roupa abençoada, é o óleo abençoado. Isso faz parte de todo esse místico que nós temos por vezes, ou de perto ou de longe, sabemos da presença dessas coisas. Mas a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes e fiéis nos princípios da palavra de Deus. Deus os abençoe.